Boa noite, pessoal. Vamos dar seguimento a mais uma videoaula aí. Vamos dar sequência à secagem e limpeza de grãos. Os grãos, apesar das características morfológicas de resistência e rusticidade próprias de cada espécie, desde sua formação, estão sujeitos aos ataques de. Então, mesmo os grãos com toda a sua rusticidade aí, né? Eles estão sujeitos a diversos tipos de ataques, como insetos, ácaros, micro-organismos, danos mecânicos, né, que são na época da parte de colheita, de transporte, no armazenamento, na secagem e etc., aí no próprio manuseio. E as alterações químicas e biológicas. As alterações químicas e biológicas, ela vem devido a todos esses danos, um vai desencadeando o outro. Quando acontece danos mecânicos ou ataques de pragas e micro-organismos, você vai estar expondo o seu grão a diversos tipos de patógenos. É onde que vai ter esses desencadeamentos aí químicos e biológicos desse ser vivo que é o grão. Esse conjunto de fatores adversos provoca as perdas quantitativas ou qualitativas pelo consumo de reservas e por modificações na composição química dos grãos. Redução do valor nutritivo, formação de substâncias tóxicas e diminuição no valor comercial. Então, claramente, se você tem um valor nutritivo menor, seu grão que está armazenado está com substâncias tóxicas, logicamente que o valor comercial vai cair lá embaixo. Às vezes, não só cai o valor lá embaixo, até você pode perder esse produto, depende da quantidade de toxina que esses grãos foram liberados na sua parte fisiológica. Então, quando você libera isso para comercial, na área comercial, você está expondo a sociedade a riscos, né, de contrair uma doença, né, e não só para pessoas, mas também quando para animal. Então, muitas vezes é até descartado esse material. Como consequência, acaba comprometendo a utilização do produto para o consumo e mesmo para a industrialização, se não forem adotados métodos adequados e eficientes de conservação. Então, tudo que a gente já falou sobre conservação, as maneiras corretas, tem que ser empregado em cima da conservação de grãos para que a gente tenha um produto de qualidade aí. Dependendo do tipo de danos que você tem, até para industrialização, esse produto pode até chegar. Mas para in natura, na mesa nossa do dia a dia, é impossível. A técnica de secagem é aplicada para diminuir o teor de umidade de produtos agrícolas. Consequentemente, é reduzida a disponibilidade de água para o desenvolvimento de fungos e bactérias, a realização do processo de respiração dos grãos, que provoca perda de peso e gera calor, a execução de reações bioquímicas no produto que promovem autodegeneração. Então, qual que é o motivo da secagem? Para a perca de água. Então, quando você tem uma perca de água, você sofre todos esses processos aí, esses ataques de fungo, desenvolvimento de fungo, né? A respiração dos grãos provoca perda e gera calor, que é aquela quebra de molécula, né? E vai liberar calor, que forma aqueles bolsões de ar. E as respirações, tanto na parte das reações bioquímicas do produto, né? Quando a gente fala bioquímica, tanto da biologia, a parte biológica e a parte química. Aqui nós temos tipos de concorrência nessa tabela aí, né? Coloquei aqui homem versus fungos, né? Homem versus insetos, homens versus roedores e homem versus pássaros. Por quê? Esse fungo, insetos, roedores e pássaros, eles estão disputando com o ser humano no consumo, né? No consumo, em todos esses itens aqui, né? Então, migração de umidade para a massa de grãos é o ataque, né? Pode ver que onde que você disputa aqui, o consumo está em todos, né? Tanto
em fungos, quanto insetos, como roedores, como pássaro, porque todos eles vão consumir a reserva dos grãos. Então, esse aqui é só mais um dadinho que eu pus aqui, interessante para vocês verem, dar uma olhadinha em casa. Realmente são uns dados mensuráveis aí legais para saber. A capacidade de manutenção da integridade dos grãos durante a armazenagem depende tanto das condições de armazenamento como as de produção de colheita. Então, para ter uma armazenagem boa, vai depender da produção, né, na época de implantação, até na colheita. Tudo vai interferir na armazenagem, por todos aqueles diversos fatores que a gente já comentou. Para isso, devem ser considerados fatores como integridade biológica, integridade física, estado sanitário, grau de pureza ou umidade. Então, quando a gente fala de desencadear biologicamente, a integridade física, ter grãos sadios, inteiros, estado sanitário, livre de pragas, livre de doenças, né, grau de pureza, sem contaminação, trazer tipo terra no meio desses grãos, pedaço de cisco, da própria planta mãe. Então tudo isso é considerado como impureza. E a umidade adequada. Se a gente trazer um teor de umidade muito alto, a gente vamos ter problema com o ataque de pragas, doenças e outros. Se a gente trazer, a gente colher esse grão com teor de umidade muito baixo, o que vai acontecer? A gente vai ter um dano físico nele, vai acontecer trincamento, entre outros aí. Havendo possibilidade de se realizar secagem forçada, é preferível que os grãos sejam colhidos com umidade mais elevada. Caso contrário, os grãos proteicos, a base de proteínas, e os amiláceos, a base de carboidratos, devem ser colhidos com umidade mais próxima possível a 13, e os oleaginosos, que são a base de óleos, a 11 ou 12%. Aqui está falando que seria correto nessa forma para secagem, mas se a gente colher nessa época, a gente vamos, nesse determinado tempo desse teor de umidade, a gente vamos ter muito danos mecânicos, principalmente com o trincamento desses grãos. Então é compensativo você colher um pouquinho mais de umidade para você ter menos danos mecânicos. Isso vai evitar que desencadeie vários processos químicos, biológicos e físicos aí. Em qualquer circunstância, o retardamento da colheita é desaconselhável pelas perdas quantitativas e qualitativas que provoca, pelos riscos de ocorrência de problemas climáticos e pelo maior tempo de uso da terra. Então é que a gente falamos na primeira aula. Quando a gente deixamos o grão muito exposto ao tempo, ele está exposto ao clima. Então diversos ataques de pragas, doenças e outros. E fora que a gente vamos estar ocupando esse pedaço de solo por mais tempo. Um exemplo, resolvi deixar meu milho pronto para colher hoje. Resolvi deixar ele por mais tempo na lavoura, por mais 3 semanas. Daqui 3 semanas o meu solo já poderia estar preparado e já poderia estar entrando com uma nova cultura, ou até mesmo essa cultura já está instalada. Então eu estou perdendo tempo. Em nível de propriedade, 2 situações devem ser consideradas. O produto é seco e limpo na propriedade, mas comercializado imediatamente. Então, quando a gente falamos na aula passada, né, a gente voltando alguns slides atrás aí, no slide 13, no slide 14, no slide 15, né? A gente temos vários métodos aí, né? Que a gente temos que utilizar na hora do armazenamento, da secagem. Mas quando a gente falamos, voltando aqui para frente quando a gente falamos de imediatamente você levar para o consumo,
você não precisa passar por todos aqueles processos anteriores. Então, alguns processos você pode pular. Por quê? Porque a gente não vamos ter a fase de armazenamento. Agora, o produto, o segundo item, o produto é seco, limpo e armazenado na propriedade. Assim, agora sim a gente temos que passar por todos aqueles processos, aqueles cuidados de armazenamento, limpeza, pré-limpeza, secagem, né? Então tem que passar por controle de roedores, de micro-organismos. Por quê? Porque ele vai estar armazenado por um determinado tempo. Esse produto pode ficar armazenado até por 60 meses, 5 anos. Então a gente temos que tomar todas as precauções. No primeiro caso, devem ser feitas nesta ordem: a pré-limpeza, a secagem, a limpeza, classificação. Então esses são os processos, está explicando aqui também. Até a massa de grãos alcançar valores próximos a 1% de impureza, ou materiais estranhos e 13% de umidade. Então no primeiro caso, quando vai ser direto para a venda, né, que não vai ter armazenamento, tem que ser essas condições, até 1% de impureza e 13% de umidade. Acontece muitas vezes isso? Não. Mas hoje, quando você fala em termos de qualidade, empresas grandes, se você não tiver em todos os padrões corretos, essa empresa não vai pegar o seu grão. Você vai deixar esse grão, vai vender ele mais barato para outras empresas menores. No segundo caso, é recomendável serem executados as operações de pré-limpeza, secagem, armazenamento, nessa ordem, ficando a limpeza ou seleção para mais tarde. A pré-limpeza pode ser feita até os valores próximos a 4% e 5% de impureza ou materiais estranhos, a pré-limpeza, em caso quando for para armazenamento. Logo após, os grãos devem ser secados até a umidade recomendada para armazenamento, sendo os grãos estando armazenados. A operação de limpeza será efetuada depois do pico da safra. Então a gente voltamos com a limpeza. Aí é onde que temos que cair para teores menores, né? A operação de limpeza será efetuada depois do pico da safra, quando então as mesmas máquinas requeridas para a pré-limpeza são usadas. Então as mesmas máquinas que utilizou na pré-limpeza pode ser utilizada na limpeza, mas só que aí você tem que fazer toda uma manutenção nela, né, e calibrar ela para a limpeza e trocar as peneiras e regular ela de forma adequada. E ajustando o fluxo de ar, reduzindo ou de grãos para valores próximos a 1/3 daqueles usados na pré-limpeza. Então você vai calibrar essa máquina dessa forma, para você ter uma limpeza mais apurada do grão. O grau de umidade recomendado para uma boa conservação é dependente das condições de armazenamento, o tipo de armazenamento que vai ser utilizado, da espécie que você está plantando, ou você está recebendo no seu silo, do tempo de estocagem que ela vai permanecer, porque por um tempo você pode chegar com um tempo de umidade maior. Agora, para tempos maiores, ela já tem que chegar com um pouco menor. Da finalidade e a forma de consumo dos grãos, se é in natura para mesa ou se ela vai para industrialização. Então tudo isso é dependente do teor de umidade que o grão deve chegar dentro do seu silo secador ou para armazenamento. Na tabela a seguir são apresentados umidades críticas para armazenamento de determinadas espécies. Então podemos ver aqui, em cima, né, a gente temos meses de armazenamento e grãos. Então, para 6 meses de armazenamento, o crítico é 14,5. É crítico, mais do que isso já gera problemas. Você pode perder o seu grão. E conforme vai aumentando os meses aqui, vocês podem perceber que o teor de umidade tem que ser menor. Vocês podem perceber aqui que em todos acontece isso. Aí temos milho, trigo, sorgo, arroz, centeio, aveia, que são as mesmas proporções, né? Soja, amendoim, canola, entre outros aí. Lembrando que isso aqui todos eles foram realizados estudos em cima para poderem chegar à obtenção desses dados. Aqui nós temos um fluxograma aqui, né? De como é o sistema de armazenamento de grãos, como que é chegado, né? O recebimento até a comercialização. Então vem da lavoura, né?
depois tem a recepção, a pré-limpeza. Da pré-limpeza pode ir direto para a secagem ou passa para esse silo pulmão aqui, né? Ou vai direto para a secagem ou passa pelo silo pulmão, que é um silo de repouso ali. Aí depois tem a limpeza, né? Depois tem a armazenagem, e aí tem a expedição, ou da limpeza pode ir direto para a expedição sem armazenagem, e depois tem os picos aqui de distribuição. Lembrando que a gente temos a pré-limpeza e a limpeza desse produto. Aqui a gente vemos na aula passada aí a respeito de ângulo de talude, a gente vimos lá o ângulo em cima da moega, da esteira. Então aqui estou mostrando uma foto aqui, né, como que é uma moega. Esse primeiro aqui é uma moega para descarregamento de café. Depois, que é em forma de túnel, temos a moega ali, que ela é descarregada em cima de um chão furado, né, um chão falso ali todo retangular ali de falhas, onde o grão vai cair e vai receber. E temos a moega ali de recepção de elevador, onde você fixa o caminhão nos eixos ali, é tudo amarrado ali, e você ergue e descarrega. Então são 3 tipos de moegas diferentes. Máquinas de pré-limpeza ou limpeza de grãos. Então isso aqui é uma máquina que vai fazer a limpeza. Tem umas que já até seleciona já os grãos também. Então onde que vai separar grãos xoxos, materiais estranhos, tudo através de vibrações aí. Aqui nós temos uma máquina de classificação de grãos, né? Quando a gente fala em industrialização, a gente não temos classificação de grãos. Vai para a industrialização, então grãos pequenos, quebrados, médios e grandes são todos iguais. Agora, quando a gente fala em consumo in natura, que é na mesa da população aí, então a gente temos classificação, como arroz, feijão, tipo 1, tipo 2, né? Então tem essas máquinas que vão classificar, vão separar. Então essa primeira aqui, que é uma das mais antigas, como que ela separa os grãos maiores dos menores? É uma máquina que vibra, né? Ela vibra a esteira assim, onde os grãos mais pesados vão indo primeiro, e esses grãos mais leves vão ficando para trás, vão sendo jogados para as laterais, e são coletados nas 2 bocas das laterais, as 2 bocas do meio, os grãos maiores aí, mais pesados. Então tem esses tipos de classificação. E tem essa aqui do lado, que é eletrônica, né? São diversos tipos de programas aí, a base de laser, que separam elas, monitorado, e através também de vibrações. Valores superiores a 8% de quebras na massa de grãos. Então, quando a gente temos a massa de grão com mais de 8% de quebra, acima de 60 dias de estocagem, a gente está comprometendo o nosso armazenamento. Então esses valores têm que ser reduzidos. Quando a gente fala em tempos superiores, para duração superior de 120 dias, a gente temos que ter grãos quebrados aí, no máximo 5%. Ainda eu acho que é muito, tem que ser um pouco menor. E se o produto for armazenado a granel, o percentual de grãos quebrado é ainda mais crítico, podendo chegar aí de 2 a 3% de grãos quebrados quando é a granel. Quando menor for o grão, mais difícil a aeração e maior é a tendência de formação de bolsas de calor, e mais crítico é o efeito de altos percentuais de grãos quebrados na conservabilidade. Então é tudo aquilo que a gente já falou. Grãos menores diminui os espaços de poros, dificultando a passagem do ar, né? Onde vai acontecer aquela formação de bolsões de calor, que vai ter a liberação de água e condensar, ressecar e estragar ali mesmo. Então, grãos menores acontece isso. E quando tem a quantidade de grãos quebrados, muita quantidade de grãos quebrados, vai acarretar esses bolsões de calor, porque os espaços intercelulares ali
vão estar preenchidos, vão ser menores, então vai acontecer mais rápido isso, então o tempo de armazenamento cai. Então se você fosse deixar um produto aí de 60 dias, para 120 dias você não ia conseguir, porque você ia estar perdendo material. Bom pessoal, acabamos essa aula 4, vamos dar início à aula 5 agora. Secagem e limpeza de grãos. Secagem. O processo de secagem é aplicado para reduzir o teor de umidade de produtos agrícolas. Desse modo, é reduzida a disponibilidade de água para o desenvolvimento de fungos e bactérias, o que evita o surgimento de grãos ardidos e toxinas. Então, esse é o teor... esse é o processo de secagem. Para isso nós queremos chegar ao processo. O processo de secagem é importante. Para quê? Para diminuir o teor de água. Para quê? Primeiro item, para evitar desenvolvimento de fungos, de bactérias, né? Evitar o surgimento de grãos ardidos, que é aquele que ele vai, como se diz, azedar, vai aparecer manchas, irregularidade, odor, o sabor comprometido. E para evitar também as liberações de toxinas aí. Principalmente aí uma que faz muito mal, que foi citado, que é a aftotoxina. A realização do processo de respiração dos grãos, que provoca perda de peso e gera calor. Então, que é para evitar isso também, a perca de peso, para que gere calor, para que não cause aqueles bolsões de ar. Até mesmo em produtos armazenados, quando já armazenados em lugares que já vão ser processados. Mas às vezes deu uma queda de produção lá, pessoal, vamos reduzir a produção, mas você já tem aquele produto estocado que você comprou do silo. Então tem que estar em condições adequadas para que não tenha esses desenvolvimentos. Lembrando que esses bolsões de calor, eles podem gerar a combustão, é onde vai acontecer que vai pegar fogo mesmo. A execução de reações bioquímicas que promovem a autodegeneração do produto. Então é tudo que a gente falou, que vai levar o produto a ficar mais perecível, né? Ele vai chegar o tempo de morte dele mais rápido. Então a gente deixando ele armazenado adequadamente, diminuindo o seu teor de umidade, então ele vai estar mais tempo seguro por um período mais longo. A umidade de colheita dos grãos quase sempre é maior do que a da recomendada para o seu armazenamento, o que torna a secagem uma operação praticamente obrigatória. Então isso é óbvio, né? Então se os teores mínimos aí para comercialização, para que você tenha uma reação desse grão, né, para que ele esteja uma vida mais longa, de 12, 13, 11%, a gente temos que realizar o processo de secagem, porque ele vai chegar do campo com 16, 18, 20, 21, em alguns casos até com 25. Não é recomendado colher muito alto, pelos tipos de percas que nós temos, né? Quando é muito alto, a gente temos percas de esmagamento desse grão por danos mecânicos, ou no caso do milho, que não desgruda do sabugo, no caso do sorgo não desgruda da panícula, e das leguminosas não soltam da vagem. Então a gente tem esses tipos de percas. Ela fala assim, mas por que não colher então o mecânico lá quando já tiver 13, 12%? Porque a gente vai estar deixando o produto mais exposto ao tempo, e outra, vamos causar mais danos mecânicos, mais trincamento, mais grãos quebrados. Então tem que ter um teor legal ali. Quanto menor a umidade, a gente temos teores maiores de grãos trincados. E quando a umidade é maior, a gente temos perca por não conseguir captar, retirar esses grãos dos seus devidos lugares, e por esmagamento também. Lembrando que quanto maior a umidade, quando você traz para o silo, você tem
a possibilidade maior de ter um ataque de pragas, de fungos e acelerar a parte microbiana do produto. A secagem pode ser realizada por vários métodos, desde o natural até os de secagem forçada, que inclui a estacionária e as convencionais, contínua, intermitente e seca aeração. Então são os tipos de secagem que a gente temos. Outra alternativa é a substituição da secagem na armazenagem dos grãos pela adição de ácido orgânico de cadeia carbônica curta, que é o ácido acético e o propiônico, desde que o tempo de armazenamento não seja por períodos longos. Então a gente pode estar utilizando esses tipos de ácidos orgânicos, né, para manter esse produto, como se diz, protegido, né? Mas só que não dá para segurar por muito tempo, é por um período pequeno de tempo. Fala quanto, professor? Os 20 dias. Vamos entrar num consenso aí, 20 dias. Mais do que isso já é problema. Embora existem muitas variações de formas e críticas de classificação, no Brasil não há normas oficiais de classificação para métodos de secagem. Na tabela a seguir é apresentado o resumo classificatório dos métodos de secagem. Então nós vamos ver na tabela da frente os métodos de secagem que tem são os mais utilizados no Brasil. A gente não temos um padrão, uma tabela fixa, falando assim, é dessa forma isso, não. Então a gente temos várias formas aqui. Temos os processos, temos as naturais, os adaptados e os tecnificados, né? Dentro de naturais a gente temos os sistemas primitivos, né? E os melhorados. Dentro de adaptados nós temos secadores de outros produtos, né? Outras estruturas. E tecnificados temos os estacionários, os convencionais e os mistos. Quando a gente falamos de primitivos, a gente está vendo na própria planta, na lavoura, né? Em terreiro ou eiras, né? Eiras são leiras formadas assim, e em lonas, em barracas ou túneis plásticos, né? Em paiós aerados, né? São paiós abertos com entrada de oxigênio. Quando a gente fala dos adaptados, nós temos em estufas de fumo, em cabines, em túneis, em estrados fixos, em estantes móveis, em caixas ou tulhas, né? Então esses são as outras estruturas. Aí temos, dentro do estacionário, a gente temos secadores de leito fixo, que a gente vamos ver para frente. Silos secadores de fluxo axial, também vamos ver. Silos secadores de fluxo radial. Aí depois, dentro de convencionais, nós temos contínuos, né? Os intermitentes e o seca-aeração, que são os mistos. Vamos ver todo esse material um a um para frente. A secagem e limpeza de grãos. Secagem e limpeza de grãos. As condições de secagem para cada espécie de grãos, a finalidade pode ser verificado na tabela abaixo. Então aqui a gente está vendo o sistema de secagem e a temperatura que pode ser utilizada, que é a correta a ser utilizada em cada sistema, né? Então, quando a gente fala arroz estacionário, a gente estamos de 30% a 40% na entrada, de graus Celsius na entrada, né? Quando a gente falamos do intermitente, o arroz ele pode chegar de 70 a 115 graus. Isso a gente fala na entrada, não lá dentro. Quando ele entra, ele tem uma perca. Aí aqui a gente temos diversos tipos aqui, temos trigo, sorgo, milho, soja, feijão. Então, para cada tipo aqui de grãos, a gente tem uma temperatura para o estacionário, para o intermitente, para o contínuo e para o seca-aeração, que é o misto. Limites mais utilizados para grãos destinados ao consumo animal, né? Se a gente vemos lá em cima, tem os asterísticos em cada um ali na tabela de cima, no slide 6. A gente podemos ver no estacionário, né? Que é o 2. A gente podemos ver aqui, deve ser
observada a espessura de camada para cada espécie de grãos no silo secador. Quantos menores forem as dimensões dos grãos, mais delgada deve ser a camada de grãos para a secagem. Então, quanto menos microporos, poros possuir que dificultar a passagem, menor tem que ser a camada de grãos ali, na secagem. Não pode ser muito alta, porque dificulta a passagem do ar quente. Os métodos de secagem são considerados naturais, adaptados e tecnificados, que a gente viu na tabela anterior. O que são os naturais? Quando ocorre sem a interferência humana, na temperatura e nem no fluxo de ar. Então, nem na temperatura e nem no fluxo do ar, aquele naturalzão mesmo. Os adaptados, quando tem a interferência em pelo menos um desses fatores. É aquele meio natural, mas tem uma interferência. Você pode estar controlando ali tanto a temperatura quanto ou a aeração. Usando estruturas construídas originalmente para outros fins, né? Caso de estufa, semelhantes assim. Tecnificados. Quando a movimentação do ar ocorre por meio da ação de ventiladores ou exaustores e controle das condições térmicas do ar, o qual pode ser usado nas condições ambientes, sem aquecimento ou após ser aquecido. Então é aquele que a gente falamos, são os silos secadores, que tem todo o controle de temperatura, o controle de entrada de ar quente, de ar frio, toda aquela tecnificação ali em cima. Tanto pode ser com a entrada de ar quente ou sem entrada de ar quente, só mesmo no ar frio, dependendo do tipo de umidade que foi entrado esse grão. Os métodos naturais podem ser classificados em primitivos e melhorados. Primitivos, ocorre na própria planta antes da colheita, que é aquilo que a gente já falou, que tem o perigo da vivipariedade, devido ao tempo. Entra uma condições climáticas aí de chuva não tem como você colher, o que vai acontecer? O grão vai germinar ali na planta mãe. Na lavoura, imediatamente após a colheita ou junto com ela, ou ainda em estruturas rústicas, como terreiros ou eiras, né? Terreirão mesmo, ou eiras formadas ali, né? Que é uma leira, são totalmente dependentes das condições ambientais e não há controle técnico sobre as operações. Então, o que o tempo mandar é o que vai ser realizado ali. Qual que é as desvantagens disso? Você está totalmente exposto. Se for um período de chuva, sua secagem foi para o brejo. Então você vai perder muito mais material ali, você vai correr um risco muito grande de contaminação. Os melhorados utilizam meios que permitem alguma forma de interferência técnica. Em geral, permite que ocorra secagem ou alguma etapa dela, mesmo enquanto chove. Sem contudo possibilitarem controle operacional efetivo. Então não tem como você desenvolver algo que seja efetivo, que seja totalmente como se diz, perfeito, mas tem como você interferir ali tanto na temperatura quanto na oxigenação que entra. Os mais comuns são os que utilizam lonas impermeáveis, barracas plásticas ou túneis. Adaptados. Os adaptados mais comuns são os que utilizam estufas, secadores de fumos, secadores de túneis, com estrados de cabines e outros similares. Então você construir uma estufa ali mesmo, né, para evitar a entrada de água e até mesmo a entrada de oxigênio. Ali você controla por janelas ali o tanto de oxigênio que vai entrar. Então aquele ali vai se tornar um forno ali dentro. Então tanto pode ser no subsolo, né, quanto também em estufas aéreas. Lembrando que tem que ser todo impermeabilizado ali para não ter contato com solo, com nada. Os tecnificados
são mais recomendados para médias e grandes quantidades e podem ser classificados em estacionários, né, convencionais e mistos. Lembrando que os tecnificados vai ser utilizados em grandes proporções, propriedades, né, que tem uma produção alta. Agora já os adaptados, os naturais ali sem adaptação, que são secar, como se diz, sem interferências, são mais para os pequenos produtores. Quando a gente falamos em tecnificação, a gente falamos de médios e grandes produtores, e ainda mais grandes produtores. Por quê? Porque toda a falta de disponibilidade de silos secadores que nós temos no Brasil. Quando a gente fala estacionário, é de fluxo de ar axial ou radial, né? Os convencionais são os contínuos e os intermitentes, e os mistos, que é o seca-aeração. Vamos começar a falar dos estacionários agora, né? Os grãos permanecem estáticos enquanto o calor é fornecido e a água é removida em forma de vapor. Então o grão não se mexe, o grão fica parado e o ar que fica passando por ali. Esse é o estacionário. Nesse sistema, em função da direção do fluxo de ar, os métodos não são classificados em secagem com ar em fluxo axial e em fluxo radial. Então aqui é o ar que vai ser controlado, o jeito que ele vai ser passado ali. Então aqui nós vemos um silo aqui de fluxo axial, né? Aqui, ó, fluxo axial. O fluxo de ar no silo secador ocorre no sentido ao longo do eixo principal em direção vertical a partir do fundo do silo secador, podendo ser também descendente ou dos dois ao mesmo tempo. O fluxo radial, o ar se move no sentido do raio lateral em direção horizontal a partir de um tubo central perfurado. Então aqui, me perdoa que eu falei aqui que é um fluxo axial, mas é um fluxo radial. Como está falando aqui, é um tubo no meio que vai ter as liberações, que eles são todos furados, a liberação do calor, aonde que esse ar quente vai sair para as partes horizontais ali, a partir desse tubo central aí. Então vai acontecer isso. Então esse é o sistema que acontece no radial. E lá em cima nós temos os cilindros reguladores do fluxo, né? Vai regular o tanto que vai entrar, o tanto que não vai sair. Lembrando que tem que ter os exaustores também para poder controlar isso daí tudo. Então aquele cilindro regulador lá em cima, ele que vai liberar esse ar para fora. Temos aqui onde que entra o ar quente, e quando isso está, através dos termômetros ali que tem ali dentro, mostrou que está sendo muito aquecido ali, que a sensação térmica está sendo muito alta, então aquele cilindro regulador ali de fluxo, ele vai liberar esse ar quente para fora. Aqui nós vemos um modelo aqui, ó, de fluxo axial. O que é o fluxo axial? É tanto para cima como para baixo. Então o ar vai fazer dessa forma, ele não vai para as horizontal, ele vai para a vertical, ele trabalha dessa forma. Então aqui a gente temos um silo aqui, né, com todos os componentes. Ó, o primeiro lá em cima é o chapéu com tela de proteção, né, para evitar entradas de insetos ali, pássaros e roedores. Temos a passarela circular ali em cima, anéis tensores internos e externos, plataforma superior, distribuidor de impurezas e grãos, porta para acesso a rosca, varredora e entre outros ali. Então esse aqui é só um componente do que é composto aí um silo de fluxo axial. Secagem estacionária. Ainda dentro de secagem estacionária, nós temos esse que pode ser em profundidade também, né? Pode ser feita com ar forçado na temperatura ambiente, sem aquecimento ou aquecidos. As temperaturas cujos limites vão de 30 até 60 graus Celsius. Para camadas não superiores a 80 a 150 centímetros de espessura.
dependendo da espécie de grão e do manejo operacional empregado. Então tudo vai depender de tudo isso, o que vai ser o manejo que vai ser empregado, né? E também do teor de umidade. Quando a gente fala da espécie, é porque cada espécie tem um teor de umidade diferente que ela sai do campo. Então esse secador estacionário ele pode ser tanto com ar forçado aquecido quanto o ar natural. Só que o ar natural vai demorar um tempo maior para a secagem. A temperatura do ar pode ser mais elevada se a espessura da camada de grãos não superar 50 centímetros. Se cada camada for removida e medida, que fique seca, né? Então, se cada vez que uma camada fique seca, você remover, a temperatura do ar pode ser mais elevada. Agora, quando você tem aquela camada seca, nesse tipo de silo aqui, né, que é o estacionário, e você coloca outra camada úmida, você já não pode usar esse ar mais com a temperatura mais alta. Por quê? Porque vai desencadear todos aqueles processos que a gente já falou, químicos, bioquímicos e microbianos ali no meio. Caso haja superposições ou sobreposições consecutivas de camadas úmidas sobre as secas, a temperatura não deve exceder de 35 a 40 graus a partir da segunda camada. Então foi o que eu falei para vocês. Quando o ar quente chega na segunda camada, que ela foi adicionada ali, que ela ainda está úmida, esse ar ele não pode chegar lá superior a 40 graus Celsius, porque a gente vai ter todo esse problema de danificações do produto, no caso nosso, os grãos. Em se tratando de sementes, a temperatura do ar não deverá ultrapassar os 45 graus, a temperatura do ar, e a da massa da semente não pode ultrapassar os 40 graus. Então, do ar aos 45, da massa aos 40. Por quê? Quando a gente chegamos em temperatura da massa do grão acima de 40 graus, 45, 46, 50, que a gente vai estar causando a morte do grão. Então, aquela parte que vai germinar ali, quando a gente fala em semente, semente é destinada a plantio. Então, a gente está falando em germinação, vida. Então, você vai diminuir o poder germinativo. Então, muitos desses grãos não vão aguentar e vão morrer, vai ter falência mesmo. Então, não vai ter germinação. Então, tem que ser 40 para baixo. E ainda falo que o 40 é muito. O certo é manter ali nos 38, 37 graus. Encher o silo secador com material úmido para depois secá-lo não é recomendável, nem para sementes, nem para grãos, porque vai desencadear tudo aquilo que a gente falou, vai ter um processo respiratório maior dos grãos. Tendo um processo maior de respiração de grãos, vai ter uma transpiração maior, vai ter uma evaporação em forma de água maior, condensação. Ouviu? Quando tem condensação, tem o pingamento. Quando pinga, aí tem aquela maior formação de calor pelos grãos, porque o metabolismo dele está mais acelerado. O metabolismo mais acelerado ele vai estar expelindo mais energia, onde vai formar aqueles bolsões de calor, que pode acontecer combustão, vai atrair micro-organismos, vai atrair insetos e assim por diante. Os métodos dos sistemas estacionários são os únicos dentre os tecnificados que podem utilizar ar sem aquecimento. Então ele é um dos únicos, né, que podem ser utilizado o ar sem aquecimento, no caso que é o estacionário que a gente está falando. Quais são as vantagens dele? Ele tem as vantagens e as desvantagens. Vantagens: pouca danificação mecânica. Por quê? Porque os grãos vão estar parados, não vão estar em movimentação. A única coisa que vai estar em movimentação é o ar que vai estar passando, ou aquecido ou não aquecido, né? E a necessidade de baixos investimentos em estruturas operacionais. Então o investimento dele é muito mais baixo do que você construir um convencional contínuo e um intermitente. Então é bem menor. As desvantagens: pouca rapidez, ele é mais demorado, né?
e a desuniformidade na secagem. Então ele não tem a mesma uniformidade de secagem, igual o intermitente tem, igual o contínuo tem. Então temos as vantagens e as desvantagens. E dentro desses secadores ainda, a gente temos o secador de leito fixo, né? Que é a camada de grãos nesses secadores permanece estática durante a secagem. O modelo apresentado na figura abaixo aqui está ilustrando, né? Ele dispõe de fornalha a lenha, é bem antigo ainda, né? Nem a diesel ainda, a forma de aquecimento, né? Nem a base de motor, é a lenha ainda, né? Ventilador de câmara de secagem com capacidade estática em torno de 5 toneladas, então é um silo pequeno para pequenos produtores, onde vai ter esses ventiladores que vão conduzir esse ar quente da fornalha até essa câmara de secagem. O tempo de secagem por carga é estimado em 5 horas. O fluxo de ar empregado varia de 1 a 10 metros cúbicos por minuto por metro quadrado de área da câmara de secagem. Então 5 horas a gente já temos a secagem da primeira, como se diz, da primeira leva de grãos que a gente colocou, do primeiro lote. A temperatura do ar de secagem varia de 40 a 55 graus Celsius. Esse aqui então a gente vemos que é o secador de leito fixo, que está dentro de estacionários. Aqui nós temos, né, o outro tipo de secador, né? Pelo fato da produção permanecer estático, né, no estacionário, é muito utilizado isso, porque o grão fica estático parado. Então é utilizado esse processo de rosca para que a gente tenha a movimentação do grãos para evitar aqueles bolsões de calor. Mas isso é utilizado em estáticos com capacidade maior. Quando a gente falamos de 5 toneladas, não existe esse tipo de equipamento. Então, pelo fato do produto permanecer estático parado, é recomendado o revolvimento a cada 3 horas. Assim, a secagem do produto dar-se-á uniformemente. Então, ela vai ser mais uniforme, porque a gente vamos estar puxando esse grão para cima. Os que estão embaixo para cima, os que estão em cima para baixo. Alguns fabricantes comercializam esses secadores com sistemas mecânicos para o revolvimento. Assim, é dispensado a interrupção dos processos de secagem. Então, quando você não precisa fazer isso manual, já tem esses mecânicos. Quando você faz isso manual, que em pequenos produtores, então você tem que parar o processo de secagem, porque você tem que abrir, tirar o ar, parar com o ar quente e mexer. Agora, quando já vem de fábrica, então você pode dar continuidade que o aparelho vai fazendo, não tem que parar o processo de secagem ali. Aqui nós estamos dentro agora de sistema convencional, né? A gente falamos sobre os estáticos e os estacionários. Agora vamos falar do método convencional. O ar e os grãos se movimentam durante a operação. Nesse sistema, de acordo com os fluxos de carga e descarga, o contato do ar com os grãos, os métodos são classificados em contínuos e intermitentes. Então aqui são classificados contínuos e intermitentes aqueles que têm um contato com o ar em movimentação. Então aqui, diferentemente do estacionário, aqui os grãos eles vão estar movimentando junto com o ar. Eles não ficam parados, é onde nós temos uma perca maior por danos mecânicos. Lembrando que esses contínuos e os estacionários são um dos mais utilizados do Brasil. Métodos contínuos. Neste, o grão fica constantemente sob a ação do calor até que seu teor de umidade atinja um valor desejado. Então aqui, nesses processos, a gente não temos a opção de ar natural, né, e o ar quente. Aqui nós só temos o ar quente, né? É onde que ele vai estar em contato com o ar quente até que a gente chega no teor de umidade satisfatórios. Por que são os mais utilizados no Brasil? Eu creio assim, não só do Brasil, creio não, né? É fato, né? Não só do Brasil, mas como no mundo inteiro.
Por quê? Porque eles são mais rápidos. Então a gente tem uma secagem mais rápida e mais uniforme. Dessa forma, há um fluxo constante de produto no interior do secador e, simultaneamente, há grãos úmidos entrando e grãos em fase de secagem e grãos secos e frios sendo descarregados. A secagem ocorre geralmente em 2 etapas bem definidas. Então aqui nós temos grãos chegando, entrando, grãos úmidos, grãos saindo, mas quando a gente falamos do contínuo, né? Quando a gente fala do contínuo, não acontece isso. Então no processo contínuo, você tem o grão seco que está passando em processo de secagem. Ele secou, ele já vai sendo descarregado para armazenamento. Só que ao mesmo tempo que ele está secando, já vai tendo entrada de ar, de grãos úmidos também. Então no contínuo, nesse caso, tem entrada toda hora de grão e saída toda hora de grão. Já no intermitente não, você tem que levar uma proporção de grãos ali. Um exemplo ali, você cata um lote de grãos, você coloca, sela tudo, na hora que ele secou, você tira e põe outro lote. Agora já no contínuo aqui, ele pode estar entrando novos lotes a todo momento. Bom pessoal, hoje a nossa videoaula fica por aqui, né? Hoje a gente terminamos de falar nos processos de limpezas e pré-limpezas aí, e armazenamentos, né? E damos início aos tipos de silos secadores que tem no Brasil, os métodos de secagem, tanto natural como artificiais e adaptados, né? E próxima aula vamos dar continuidade à nossa videoaula. Tenha uma boa semana aí, um ótimo fim de semana, até a semana que vem.